Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Queremos que a graça do nosso amado Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com todos os seus projetos. De acordo com as bênçãos prometidas, o Senhor continue o abençoando. Eu agradeço a Deus porque você está vivo, porque a sua família está bem. Pois embora o mundo nos tenha cometido com várias dificuldades, mas ainda você está aí. E isso é para louvar e é para agradecer. Hoje estaremos falando sobre mais um tema, dando continuidade ao estudo que nós temos tido. Hoje é o nosso terceiro tema, que tem como título o Pai. O estudo passado nós falamos sobre a Trindade e nós conseguimos entender que a Trindade é a unidade de três pessoas co-eterna: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós estaremos a falar de algumas características do Pai, para podermos entender que Jesus não é o Pai e que o Pai não é Jesus, e que Jesus não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é Jesus. Então, quando a gente vai esquadrinhar no livro de Gênesis, nós conseguimos compreender que no livro de Gênesis capítulo 1, dos versos 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra e Jesus estava presente quando o céu e a terra estavam a ser criados. No livro de Deuteronômio capítulo 4, nos versículos 35, diz que a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. A ti, a mim, a nós, nos foi demonstrado a criação de Deus, para que nós pudéssemos saber que Deus é o Criador dos céus e da terra, que o Pai é o Criador dos céus e da terra, e não há um outro Deus quem criou o céu e a terra. Apenas embora as teorias tenham se levantado de que outros deuses ancestrais têm influência ou têm uma influência total sobre a criação, nenhum outro Deus a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Em João capítulo 15, versículo 1, quando Jesus Cristo estava a se despedir dos seus discípulos e ele estava prestes a ir para o céu, ele trouxe uma palavra de consolo. Essa palavra de consolo é escrita no livro de João capítulo 14, versículo 1 e 2, diz que não fiquem, capítulo 14, versículo 1 e 2 diz que não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai tem muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não for assim, eu já lhe teria dito. Então esta é a promessa do nosso amado Senhor Jesus. Mas qual é o nosso foco primordial? O nosso foco primordial é que Jesus estava subindo para os céus onde estava o seu Pai. E quando ele sobe para os céus onde estava o seu Pai, ele deixa um consolo, deixa uma recomendação para os seus discípulos, dizendo que eu vou preparar um lugar na casa de meu Pai. Significa que Jesus não é o Pai, pelo contrário, ele tem um Pai. E este Pai, que também é Deus, tem uma casa, uma habitação nos céus, onde está o santuário celestial. E Jesus Cristo disse que todos quanto crerem nele, ele poderá levá-lo até a presença de seu Pai. No livro de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus Cristo, quando ele estava a trazer a parábola da videira, ele disse que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Querido, a Bíblia Sagrada, ela explica-se por si. Nós não precisamos de filósofos, não precisamos de psicólogos, não precisamos de cientistas para nos fazer compreender a palavra de Deus. Basta o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo é suficiente para nos fazer compreender a mesma palavra. E quando nós estampamos dentro daquilo que são as doutrinas, conseguimos compreender que, afinal de contas, o Pai existe e não é Jesus Cristo. E também não é o Espírito Santo. Mas é uma entidade superior. Não é superior a Jesus e também não é inferior ao Espírito Santo. Pelo contrário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles têm os mesmos atributos.
Todos eles são omniscientes, todos são omnipresentes e todos são omnipotentes. Então, Jesus Cristo é o Filho, o Deus Filho, tal como nós aprendemos no vídeo passado. Deus é o eterno Pai, é o Criador, é o originador e mantenedor e soberano de toda a criação. É muito maravilhoso sabermos que, afinal de contas, temos um Pai que se importa conosco, temos um Pai que é o mantenedor do universo, temos um Pai que está sempre ao nosso lado, está sempre ao nosso redor, que faz todas as coisas para nos poder fazer feliz. É muito maravilhoso. E Deus é esse Pai. Você pode olhar para o seu pai, talvez você olhe que o seu pai é cruel. Talvez você pode olhar para uma mãe a maltratar os seus filhos. Talvez hoje em dia nós conseguimos ver pais a violarem as suas filhas. Hoje nós conseguimos ver filhos a dormirem com suas mães. Mas eles podem até mostrar um caráter deturpado de Deus. Mas a Bíblia nos revela quem verdadeiramente é o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus da benignidade, o Deus da longanimidade, o Deus que é tardio em irar-se, o Deus do amor. Esse é o Criador do universo e é o nosso Deus também, e que também quer ser o nosso Pai. Apocalipse capítulo 14, nos versos 7, vem trazer uma recomendação para nós. Diz que temei a Deus, que significa respeitar, reverenciar. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora de Ele julgar a humanidade. E a recomendação é: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Viva! Glória a Deus! Porque o Deus que eu adoro, o Deus que eu glorifico, o Deus que eu reverencio é o Criador dos céus e da terra. É o verdadeiro Deus. Todos os outros que vêm depois de Deus são ídolos. E os ídolos não nos podem salvar. Os ídolos não nos podem trazer amor. Os ídolos não nos podem trazer resolução de nossos problemas. Nenhum homem deve ser reverenciado a não ser Deus. Nenhum homem deve ser exaltado a não ser Deus. Não existe outros seres, nem pedra, nem prata, nem bronze, nem madeira, nem mesmo ferro devem ser reverenciados. Unicamente o Deus das alturas, unicamente o Deus do céu deve ser louvado e exaltado e é digno da nossa adoração. A quem você tem adorado? A quem você tem se prostrado? Você tem se prostrado diante de Deus? Ou você tem se prostrado diante de uma mulher? Ou você tem se prostrado diante de um homem? Ou você tem se prostrado diante de madeira, diante de monte, diante de árvores? Ou você tem se prostrado diante de uma estátua? Querido, hoje a recomendação é: como nós temos um Pai e Ele criou os céus e a terra, a Ele deve ser reverenciado, a Ele deve merecer a nossa adoração. Que o Senhor o possa abençoar. Permita-me fazer uma oração contigo. Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor permitiu que este vídeo fosse gravado e assim os meus irmãos ouviram esta palavra linda e maravilhosa. Toque nos seus corações, toque no meu coração. Perdoe os pecados que eu tenho cometido e os pecados do meu irmão. Permita que possamos te adorar como Deus eterno. Antigamente nós não tínhamos esse conhecimento, mas hoje, por intermédio da tua palavra, nós temos. Permita que esta palavra chegue até o nosso coração. Em nome de Jesus, nos oramos agradecidos. Amém.